Isaías, profeta Isaías. Se ele achar que eu aguento na minha carne me revelar quem é, eu vou particularmente, tá bom? Não estou aqui para expor a vida de ninguém, mas eu acho que o recado está dado. Profeta Isaías, capítulo 53, o mais messiânico de todos os trechos da Bíblia, uma coisa impressionante, 740 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já descrevia. Depois você lê o 53, que é um texto conhecidíssimo, porque hoje nós vamos ficar só no primeiro. 53:1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta que ele está falando. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Olha como ele começa um capítulo onde ele só fala de Jesus. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço de Deus? Quem será que deu crédito a essa visão que Deus me deu? Da outra vez não deram crédito e caíram. Quem está dando crédito àquilo que tem sido pregado aqui? Que às vezes eu saio e falo, misericórdia, Senhor. Aquela última pregação lá do Deus verdadeiro, que vocês põem cada título espetacular. Eu falei, Deus verdadeiro, o que é isso que eu falei aqui? Aí eu vou lá ver. Né? Porque eu não ponho título nas minhas pregações, eles que colocam lá. Mas nós tivemos retorno daquela pregação de fora da igreja, irmãos. Sabe? Essa porcaria da internet, que é uma coisa tão ruim num aspecto e é tão boa em outro. Então, nós sabemos que pessoas de fora do país, e nós temos o retorno disso, da Alemanha, de outros lugares, que acompanham a pregação, né? E eu fico muito feliz com isso. É só cumprimento da palavra de Deus, mas quem está dando crédito? Quem deu crédito? Quem dá crédito à pregação e quem é aquele que o braço do Senhor se manifesta? Eu vou responder já de imediato para você, não que eu vou falar o final da pregação, mas é para você entender desde o princípio. A quem crê? Exatamente, né? Quem crer e for batizado será salvo. Mas a condição sine qua non, a condição fundamental é crer. Então, o que é o diabo luta na tua vida, luta na igreja, luta em todos os lugares que estamos proferindo o nome de Jesus, para que você não dê crédito à pregação e você simplesmente não creia no que está sendo falado. Ou eu estou falando e ele vai pôr no comichões dos seus ouvidos. E o irmão, nós tínhamos um irmão aqui que dormia direto, entendeu? Não ouve, o diabo fazia ele dormir. Ronca, que não, né? Nunca tem. Nós estamos parecendo pílula do sono aqui. Ele dorme que nem um anjo, não é? Porque o diabo não quer que ele ouça a pregação. Outros meus irmãos, nós ficamos preocupados às vezes com crianças que fazem algum barulho enquanto nós estamos pregando, não é porque somos chatos não, é porque acaba distraindo aquele que deveria ouvir a palavra de Deus e dar crédito a ela. Então tira a tua atenção. O inimigo está louco para você estar preocupado na segunda-feira, né? Tem uns aqui que estão preocupados na segunda, o que tem que pagar. Tem outros que estão preocupados que tem lista de dispensa na empresa. Tem outros que estão preocupados na sua casa, que está passando alguma luta. Tem 3 preocupados aqui, como é que ele vai contar para a amante que vai acabar. Qual a desculpa que ele vai dar? Então tem muitas preocupações no seu coração, nos vossos corações, e o diabo quer que você não preste atenção no que nós estamos falando. Então, às vezes nós somos chatinhos com as crianças, não é por causa disso não, é impressionante, coitada da criança inocente, mas o inimigo usa. Às vezes eu estou aqui, tem pessoas que Deus está falando, olha, você está falando isso, é aquele coração, e eu estou olhando, aí tem uma criança na frente, e a pessoa põe a criança na frente, e a criança fica fazendo bibelô para a criança, bibelô, e não está ouvindo o que eu estou falando. E o Senhor está falando, é para aquele coração lá, ó. E eu fico desesperado aqui. Aí eu começo a olhar para as diaconisas, começo a procurar. O pessoal leva a criança para o berçário. Não é porque somos chatos, irmãos. Vocês pais entendam. Sabe? Tudo é isso, tudo é uma artimanha para que você não preste atenção na palavra.
Certo? Ou se, está certo que eu não prego 5 minutos, eu prego a pregação cheia. Mas você está ficando preocupado com o horário. Aí o diabo começa a pôr. Para quê? Né? Se a palavra de Deus, que é o melhor lugar que você poderia estar, é esse, você está nele. Mas o diabo quer trazer uma coisa chamada para você incredulidade. É isso que ele quer pôr no seu coração. Mas não é bem assim, o pastor está falando, não é bem assim. Esse não é bem assim é fatal. Sabe? Você passa a não crer naquilo que está sendo pregado. Então, a palavra de Deus diz assim: o que pode afastar você? Tem um texto assim, vocês lembram e já leram. O que pode afastar você do amor de Deus? E ele faz essa pergunta. E ele começa: a profundidade, a largueza, a altura, as tribulações, isso, aqui. Ele faz uma lista, né? O que pode afastar você do amor de Deus? Então, nada, depois ele termina, nada pode afastar você do amor de Deus. Eu quero dizer, eu não quero ser contrário à palavra e nem desmentir a palavra. Daquela lista toda, nada pode afastar você de Deus. Mas uma coisa faz o seu coração estar afastado de Deus. É a incredulidade, eu vou mostrar na palavra. Quando você não crê, Deus não consegue te alcançar. Porque é uma condição primordial que você creia para receber. É condição primordial. Sabe? Você crê, aquele que crê será salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê. E o que é crer? Crer é, meus irmãos, aceitar o que Ele fala, entender o que Ele manda, obedecer o que Ele determina e não contestar. Então Ele diz: essa é a palavra de Deus, para mim é a palavra de Deus. Então eu não vou contestar se Ele falou que um cidadão ficou 3 dias no ventre de um peixe. E você vai falar: pelo amor de Deus, como é que um cara vive lá? Eu vou saber como é que ele vive lá dentro do peixe? Eu só sei que se Deus falou é porque ele estava. E fim de papo. Isso é figurado. Pode ser figurado, pode ser o que for, eu creio que está na palavra. Se eles falassem assim que Jonas engoliu a baleia, eu ia falar amém. Por quê? Porque quando eu oro e preciso de alguma coisa, a palavra funciona na minha vida. Ela é viva. Então eu creio na palavra de Deus. Em sã consciência, você crê num homem que anda sobre as águas? Não. Em sã consciência, você pega uma pessoa que é cega e você vai dar uma cusparada na terra, faz um lodo, põe no olho dela e fala: agora vai lá no tanque lá e se lava e você vai enxergar? Você crê nisso? Difícil. Um entrevado de 38 anos numa maca lá, ainda murmurante como ele era aquele, e ele fala: levanta, toma a tua cama e anda. E ele levanta, crê nisso, precisa crer. Precisa crer que estava uma movimentação, ventos e trovões e chuvas e não sei o quê. Ele levantou a mão e aquilo parou. Você crê? É difícil? É impossível? Mas Deus é sobrenatural. São coisas sobrenaturais. Deus é sobrenatural. E quando você crê nele, Ele diz assim: vocês estão na terra, mas o seu reino é outro. Vocês estão no mundo, mas vós não pertenceis a este. Você acabou de ser sobrenatural. Por isso é que você vai crer nas coisas sobrenaturais de Deus. Então a incredulidade é uma coisa terrível. E o diabo usa isso para te afastar de Deus. Aí você vai falar: puxa vida, pastor tem razão. Mas será que não acontecia isso? Eu vou mostrar para você como aconteceu na palavra de Deus muitas vezes. Vamos começar com o pai da fé. Quem foi? Abra lá em Gênesis 17. Que teve momento que ele também não creu assim, pelo menos de imediato, pelo menos de sopetão assim, entendeu? Ele não creu não. Mas depois ele crê e Deus fala assim: sobre a tua vida serão benditas, sua família serão benditas, todas as famílias da terra. Então, irmãos, 17. Eu vou ler a partir do 15. Diz assim: disse Deus mais, abriram aí, Gênesis 17, 15. Disse Deus, você vai andar na Bíblia hoje para chuchu, hein? Gasta o dedo aí. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, sua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas sim Sara será o teu nome. Porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti, dela,
um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, reis dos povos sairão dela. Então, olha o 17, Abraão, hein? Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Sabe aquela risadinha? Que é isso? Eu, no mínimo, né? E riu-se, e disse no seu coração. Ele não falou nem com a sua boca, né? Disse o seu coração. Você pensa que você às vezes pensa alguma coisa e Deus não ouve? Eu não ouço, mas Deus ouve. Porque Ele ouve o seu, Ele conhece os intentos do seu coração. Disse em seu coração, olha só, olha o que ele disse aqui, no 17. Disse em seu coração, a um homem de 100 anos, há de nascer um filho? Estava meio acabado aqui Abraão, né? E conceberá Sara na idade de 90 anos. Então, Deus deu para ele uma ordem, deu para ele uma bênção, fez uma promessa e ele duvidou. Ele não creu. Né? Então, eu não estou aliviando você que não crê, mas eu estou aqui querendo mostrar que acontece com todo mundo. Ele não creu. Outro homem que foi escolhido para conduzir o povo, aquele que foi escolhido para que vai lá e tira meu povo lá do cativeiro, né? Moisés, no livro de Números, um pouquinho para frente, aí faz parte do Pentateuco, que são os 5 livros primeiros da Bíblia, escritos por ele. Então vai lá, capítulo 11 de Números. Falei que eu gosto desse barulhinho? Muito bom. Capítulo 11 de Números, a partir do 21, diz assim a palavra de Deus, olha. E disse Moisés, porque o contexto aqui para você entender, né? O Senhor estava com aquele pessoal lá e eles tinham que comer. E o Senhor providencia, né? Então no 21 diz assim, e disse Moisés, respondendo já, 600 mil homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito, dar-lhe-eis carne e comerão um mês inteiro? Olha só como Moisés estava duvidando. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Quer dizer, não tem para tantos. Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Olha só o que ele estava dizendo. Porém o Senhor disse a Moisés, seria pois encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. O que você acha que aconteceu? Então, um homem como Moisés, que estava experimentando as coisas de Deus desde o princípio, não é? Um homem que foi poupado da sua morte quando criança, que ele estava destinado a ser morto, e o Senhor conduz ele naquele cestinho, que por acaso chama Moisés, por isso que chama Moisés aquele cestinho que vocês carregam os filhos, não é? Ele é conduzido naquele cestinho quando neném ainda, e é achada por filha de Faraó, quer dizer, já tinha um propósito de Deus em tudo isso. Moisés foi criado à sombra de Faraó, nas melhores escolas, nos melhores ensinos, grandes matemáticos, homem que foi formado, sabe? Às vezes você faz uma faculdade, você fala, eu quero ter um cabedal e uma coisa assim tão espetacular, aí Deus fala, você vai usar toda essa sua sabedoria para mim. Sabe? Os dons é para aquilo que é útil, meu amigo. Então por isso que Deus usa você naquilo que você tem destreza. Evidentemente que não vai colocar aqui uma pessoa aqui na frente, embora ele até possa fazer, mas muito mais fácil colocar uma pessoa aqui que já é acostumado a falar, muito tímido não vai sair, mas esse tímido é usado na sua capacidade de oração, que tem tanto quanto a importância daquele que está aqui na frente. Então Deus usa você naquilo que você é melhor.
Tá? Se você sabe fazer uma coisa gostosinha, não sei o que, a igreja vai usar, ou a obra vai usar você fazendo isso para a função da obra. Se você tem um dom de alguma coisa para fazer para a obra, Deus vai usar você no seu dom que você tem, naquilo que você é adestrado para isso. Está entendendo? E Moisés foi chamado a isso. Então um homem que tinha todo esse cabedal, chega num momento e ele fala assim: onde eu vou arrumar comida para todo esse pessoal? E o Senhor falou assim: ô Moisés, minha mão está encolhida. Às vezes Deus precisa nos chacoalhar e falar assim: escuta, por que você está murmurando tanto? Por que você está reclamando tanto? Eu recolhi a minha mão de você algum dia? Nunca. Mas a mão de Deus continua lá. E a nossa cabeça estava debaixo dela. Aí você tira a sua cabeça debaixo da mão de Deus, deixa ela lá e vai dar um passeio pelo mundo. Quebra a cara, sofre, sai fora do caminho, perde as bênçãos de Deus que tem para você, sabe? E passa ali, que nem aquele filho pródigo, sentiu vontade de comer bolotas de porcos. Mas como Deus é misericordioso, como Ele já foi conosco hoje, avisando, a mão dele continua estendida. Se nós tivermos a inteligência, se nós tivermos o crer no nosso coração, se nós tivermos a grande capacidade de pedir perdão a Deus e querer retornar, a mão de Deus continua lá, irmãos, firme e forte. Basta que o homem chegue e abaixe a sua cerviz, e entre de novo, debaixo da mão dele. Mas a palavra de Deus diz que o homem tem a cerviz dura. O homem não quer se rebaixar, nem para Deus. Ele acha que ele no emprego vai muito bem porque tem capacidade. Tem porque Deus te deu, meu irmão. Deu capacidade para você fazer isso, deu capacidade para você fazer aquilo, foi Ele que deu. Sabe? Foi Ele que deu. Então, tudo nós colocamos nas mãos dEle. Aproveitar que a tia Ali saiu, eu vou falar dela. Ela saiu ali, né? Saiu, né, Ana? Seguinte, minha mãe teve um câncer. Morreu com 43 anos de idade. E a tia Ali, minha irmã, que vocês conhecem, ela cuidou dela, cuidou do meu pai depois, a vida toda dela foi uma enfermeira em casa. Deixou a faculdade, deixou a vida dela, estava para casar e não deu certo, parou para cuidar da mãe, largou a vida dela toda e ficou 7 anos cuidando da minha mãe. E a minha mãe faleceu tudo, e nisso a juventude dela, dos 16, sei lá quanto que ela tinha, já até perdi a conta, aos 20 e poucos, ela ficou cuidando, literalmente cuidando. Quando eu falo literalmente, é 24 horas por dia. Minha mãe ficou 1 ano quase se alimentando por sonda. Então, eu tinha um quarto de hospital na minha casa, era aqueles cilindros de oxigênio, era aspirador, ela engasgava, ela não deglutia mais, tal, era uma coisa terrível. E ela ficou todo esse tempo. Então minha mãe falece. Aí minha irmã, o que eu vou fazer? Parei a faculdade, não sei o quê, voltou a fazer a faculdade. No período onde onde nós todos arrumamos emprego e já vamos nos arrumando profissionalmente, o que ela tinha feito? Ou ela ia ser enfermeira, que não era o caso, ou o que ela ia fazer? Então eu lembro, meus irmãos, que ela já entrou na faculdade, na PUC, estava estudando lá, e ocorreu uma vaga num colégio muito grande, colégio Objetivo, que ela dá aula até hoje lá. E uma professora dela falou, ela é uma tão boa aluna, sabia até da história, né? Falou assim, eu vou indicá-la lá. E quando ela foi comunicada que ela ia, depois, sem experiência nenhuma, fosse levada a dar aula num colégio do renome, o Objetivo agora tem muitos iguais, mas há 30 anos atrás o Objetivo era o top do top, entendeu? Para ela dar aula de português, que hoje era professora de português, num colégio desse,
Eu lembro que ela tremeu na base, ela falou, será que eu tenho capacidade para isso? É onde eu quero chegar. Eu não tenho formação, quer dizer, eu estou estudando ainda. Hoje ela é mestre, fez mestrado, fez tudo, mas naquela época, estou dizendo naquela época, naquele momento, né? Ela tinha que ser preparada por alguém para dar aula. Eu lembro que, irmãos, ela começou dando 2 aulas. Então eu levava ela de carro, eu saía da minha loja, levava ela de carro, ela entrava para dar 2 aulas, eu ficava no carro, sentado esperando, porque não compensava eu voltar, levar, né? Ela não sabia nem dirigir para ir para lá. E eu ficava no carro orando. Falei, Senhor, capacita ela lá. O Senhor vai dando. Primeiro semestre ela deu 2 aulas por vez. No segundo semestre ela já pegou 2 turmas, de manhã, não sei o quê. No outro ano ela já tinha de manhã, de tarde, de noite, todas as classes. Está lá 30 anos lá, como professora, se aposentou lá, coordenadora lá. Entendeu como é que eu quero dizer? Que capacidade tinha? Você pode perguntar para ela, ela não está aí, mas depois você pergunta para ela. Foi Deus que deu. Deus capacitou. Então você não tenha medo. Será que Deus vai me capacitar? Vai. Se você crer, Ele capacita. Vamos parar que ela chegou. Não é? Entendeu? Então, Ele capacita você. Entendeu, irmãos? Faz isso. Não temas. Quantas vezes Deus fala assim, não temas que eu sou contigo. Não temas porque eu lhe ajudo. Ele não faz por você, hein? O Senhor, a única coisa que Ele faz por você é aquilo que eu já disse hoje. Ele repreende o devorador, quando você é fiel. Mas você já foi fiel. Mas nunca Deus vai falar assim, deixa que eu faço para você. Não, toda vez você vai perceber que Deus fala assim, eu te ajudo. Ajudar quer dizer, é você que faz, mas Ele ajuda. E quando Deus age, ninguém impede. Está me entendendo, irmão? Então, né, Moisés foi chamado a isso, mas chegou um momento que ele estava desse dilema de não crer no momento. Depois creram, mas depois que Deus fez todas as coisas, não é? Para não ficar só no Velho Testamento, vamos lá para o Novo Testamento. Eu vou pular alguns, vou só para outro aqui. Lucas, vamos nesse. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Nós temos uma outra promessa, como Deus fez para Abraão, fez para esse cidadão aqui. Nós estamos falando de um tal de Zacarias. Lucas capítulo 1, a partir do 11, diz assim, então, Lucas 1:11. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Deixa eu só falar um negócio. Um dia eu vou pregar só sobre anjo aqui. Eu preciso pregar sobre anjo aqui, porque tem uma gama de enganos a respeito de anjo, sabe? Às vezes fui fazer uma visita numa casa, Deus estava mostrando um monte de problemas lá, e eu fui com outro pastor, e o casal que estava lá, falando, e o pastor falando assim, esses irmãos são os irmãos amados na igreja, são os que mais trabalham, são os que mais resolvem, são os que mais, o meu braço direito, o meu braço esquerdo, eu só olhando, e o Espírito Santo falando para mim, olha aqui, olha ali, né? E eu falei, Senhor, eu preciso de uma confirmação, o que eu vou... Não, nós viemos aqui para orar, agradecer, porque ela quer ficar grávida, e não sei o quê. Tudo bem. Aí ela falou, pastor, e essa semana Deus fez uma coisa maravilhosa. Eu estava na cama com meu marido, aí eu estava assim, despertei e olhei, aí eu vi um anjinho em cima do guarda-roupa, branquinho, né? Com a roupinha alvinha, cabelinho loirinho, tudo encorocado. Eu falei, e aí é o problema. Anjinho de cabelinho enroladinho, de asinha. Onde você viu isso na Bíblia? Toda vez que o anjo aparece na Bíblia, figura de um varão. Varão. Nem sempre, né? Nem sempre exposto, mas varão. Um negocinho de anjinho, de caracolinha, aquele, só faltava a flechinha do amor, sabe aquele? Que isso?
Eu falei, aí mora o problema. Falei, Senhor, me revela aqui, o que está acontecendo aqui? Né? Aí, vamos orar? E ela contou, e ele voava do guarda-roupa para a penteadeira. Da penteadeira para a cabeceira da cama. Eu falei, misericórdia. Falei, aí está morando o problema. Uma autoridade, porque é um oficial, é uma autoridade na igreja, tendo visões de anjinho, caracoladinho, branquinho, de asinha, voando no quarto. Irmãos, parar com essa bobagem. Vamos parar com essa bobagem. Essas profetadas de Araque. Vamos parar com isso aí. Sabe? Opa, baixa que vem um cavalo com asas. Opa, passou. A igreja, para com essa bobagem. Para com esse negócio. O Espírito Santo é presente aqui, sério. Está aqui para ver, está aqui para voar com cavalo, nem anjinho de asinha, não, loirinho. Para com isso. Coisa séria, obra de Deus, coisa séria. Coisas de Deus, coisas pertinentes aos teus problemas. Deus está aqui para socorrer a tua vida. Está aqui para fazer ilusão. Para com isso. Irmão, Deus está me mostrando que daqui 5 luas vai resolver o seu problema. Que é índio. Lua, 5 luas. 5, para com essa bobagem. Pô. Deus é o socorro bem? É agora. Evidentemente que às vezes você tem uma dor, alguma coisa, que há tempos a dor está com você. Então Deus cura. É como se fosse, nós temos algumas umidades aqui, pode ver, nessa madeira, ela está úmida. Então o que acontece? Tem uma rachadura no telhado. Os irmãos podem subir lá e fazer um curativo no telhado aqui, e fechar o buraco. Mas ela está úmida, não vai mais molhar. Mas ela leva um tempo ainda para secar. Mas ela vai secar. Às vezes você está tão exposto ao inimigo, e Deus aniquila isso. Mas você está tão ainda, e você tem algumas coisas que ainda, Ele quer voltar, Ele quer ressuscitar na tua vida. Né? Mas fica firme. Deus já fechou a brecha, já consertou o telhado, o vazamento acabou. Entende? Então, irmãos, precisamos... E voltando ao casal, só para terminar. Aí o pastor, não, porque exemplo na igreja. Aí Deus me revelou. Eu falei assim, vocês são tudo isso, que bênção, viu? Faz o seguinte, por que vocês não casam, hein? Aí o pastor virou para mim, porque eles não são casados? Eu falei, Deus está mostrando que não. Vocês não são casados? Não, sabe, pastor, a gente ia falar com o senhor. Como vocês não me falam que vocês não são casados? Então, toma cuidado. Calma com os anjinhos. Acerta a sua vida. Porque quando você está sem brecha, o diabo não tem onde te pegar. Não tem onde sabe? Deus vai alisando e polindo você de tal forma que o diabo vem e ele quer agarrar você em alguma saliência, mas você já foi polido por Deus e ele então escorrega em você e ele não pode mais pegar você. Mas nós temos um monte de crentes que parece aqueles predinhos cheios de saliência, sabe, de alpendres, porque o diabo vai pegando em tudo. Ele não escorrega em você, ele tem apoio num monte de coisas. Então, né? Tudo depende daquilo que Deus vai mostrando e vai levando a sua vida, mas cabe a nós, endireite os seus caminhos. O Senhor diz assim, atente pelas vossas veredas, olha o caminho que você está andando. Não desvie seu pé nem para a direita nem para a esquerda, mas mantém. Então, irmãos, como é que você quer receber de Deus se você está fora do alvo? Não dá. Então nós temos esse exemplo de Zacarias aqui, ele falou assim, olha, né? O anjo lhe disse, estou lendo 13, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Olha, não foi o lamento, mas foi a oração. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. Quem seria o filho de Isabel, irmãos? João Batista, não é? E tua mulher dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho. Que beleza, né? Preguei isso aqui outro dia. Será que se João fosse um pau d'água, ele ia fazer tudo aquilo que ele fez? Será que se ele tomasse um Beer Night, que nem uns crentes gostam de tomar, ele ia resolver e ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, que nem está escrito aqui? Creio que não. E converterá muitos os filhos de Israel ao Senhor seu Deus, está escrito aqui. Olha que beleza, não é? E
irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais, dos filhos, dos rebeldes, à prudência, quer dizer, ele vai tocar a trombeta, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Coisa mais difícil de você achar um crente bem disposto hoje, tudo cansado. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho. Olha a dúvida, olha que não creio aqui. Eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Olha o 20 aí, o que ele pagou por não crer. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam. O que fez? Ele ficou mudo. Porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então fala, você não está crendo no que eu estou falando? Olha o sinal, você vai ficar mudo, até que isso aconteça. Se essa moda pega, eu vou te contar uma coisa para você. Nós só vamos trabalhar com sinais aqui. Porque muitas promessas de Deus nós não cremos. Demoramos a crer. Demoramos a entender o que Deus espera de nós. E Ele diz que nós não somos filhos nécios, quer dizer despreparados, mas somos adestrados na boa palavra. Nós temos esses exemplos desses crentes. Vamos pegar alguns exemplos gerais, mais um ou dois só, né? Para que você entenda. Vamos Gênesis de novo lá, no começo, 19. Gênesis 19. Bom andar na Bíblia para você aprender, para você manusear, para você participar. 19:14 diz o seguinte: então saiu Ló, bem no comecinho, primeiro livro, Gênesis aí, fácil de achar. 19:14. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Olha só que coisa, né? E eles achavam que ele estava fazendo uma brincadeira. Eles não entenderam, né, que ele estava dando um recado. E ele foi tido como zombador. Tem um trecho que fala que eles pensavam que eles estavam fazendo como gracejos. Deixa eu ver o texto. Acho que é outra tradução que eu peguei, outra versão. Mas ele foi tido como zombador aos olhos dos genros. E Deus tinha avisado, os anjos, lembra que os anjos, aqueles varões, foram lá e falaram: Ló, pega a tua casa e sai da cidade, porque eu vou destruir a cidade. Vou destruir essa cidade. Vocês lembram essa história dos anjos, né, irmãos? Os anjos vieram e falaram para Ló: sai da cidade, porque Sodoma estava completamente perdida, sexualmente perdida, moralmente perdida, pecado atrás de pecado, né? E aí eu vejo essa parada que nós temos aqui, os caras tudo pelado, tudo engraçado. Não sei se isso pode falar, não pode, mas vamos falar. O que acontece? Vamos pegar um aqui. Tira a sua roupinha e sai peladinha aqui na hortência aqui. Dobra lá e desce. O polícia vai parar e vai te atentado ao pudor. Você pega essa parada que nós temos aqui todo ano, os caras andam nu. Ninguém prende os caras. Hein? Os caras chegam na câmera e fazem assim, na câmera e tal. Certo? Tem uns exagerados que pegam e fazem assim na câmera, bate. Ninguém prende esses caras. A lei é só para nós que somos homofóbicos. Então, esse país está difícil a coisa. Vocês veem a tendência já aí. Se eles têm direito de fazer isso, nós temos outros direitos também a ser respeitados. Cada um faz o que quiser, o problema é deles. Não tem nada a ver com eles lá. Mas, se o direito é de todos, não é verdade? Por que a lei não está sobre todos? Eles podem fazer ainda na frente da câmera da televisão. E a televisão, porque a maioria também é todo participante, e acha que é uma festa. E assim nós vamos. Isso me faz sentir que Sodoma e Gomorra, perto desses caras, é assim, ó.
O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Desceu os anjos e vieram e foram falar para Ló: tira a tua família daqui, porque nós vamos destruir a cidade. E entraram os anjos na casa de Ló. Os cidadãos lá, os cidadãos da cidade, vendo isto, tá certo? Os cidadãos lá da cidade vendo isso, aqueles pervertidos, foram lá, bateram na casa de Ló e falaram assim: ó Ló, queremos os varões que você está aí para nós. Aí Ló disse assim: espera aí um pouquinho, não, nós queremos eles aí. Ló, para encobrir isso, olha o que ele fez. Ele falou assim: eu tenho 3 filhas, vocês não querem as minhas filhas? Os camaradas falaram: não, nós queremos eles que estão lá. Eles tinham gosto, entendeu? Queriam aqueles. Eu só estou citando essa passagem, é bíblico, você pode ler aí, na palavra, no Velho Testamento. Exatamente isso. Eu só estou dizendo isso, irmãos, para vocês verem o grau de perdição que eles estavam. Fazer uma comparação hoje. Não estamos tão diferentes, não. Estamos diferentes. Eu lembro na minha época de jovem, faz um tempinho, mas andava na cidade com a namorada, se arrumava encrenca. Por quê? Os caras mexiam com a tua namorada, você ficava louco da vida, né? Naquela época não era crente, não era nada. Você ficava doido. Meu, qual é a sua? Não é? Não é isso? Quem não brigou por amor? Ora. Mexia com a tua namorada, você ficava doido. Hoje você está na rua, eles mexem com você. Os tempos mudaram todos, o tempo mudou. Entendeu? Então os tempos estão mudados. Então nós estamos meio perdidos na história aí. Perdemos a erebeira, não estamos aí agarrando em nada. Então não estamos muito diferente. O que impede de Deus novamente falar assim: eu vou destruir porque está tudo perdido de novo? O que impede? Eu vou dizer para você o que impede. A oração de muita igreja, que ainda está de joelho dobrado, que ainda tem servos e servas firmes em Deus, que creem, que ainda alçam a sua voz a Deus e clamam por essa... Eu clamo pelo meu filho, vocês clamam pelos vossos filhos, né? Eu estou pensando no dia de internet, o que vão ter essas crianças? Nós temos tantos bebezinhos que estão nascendo aqui na igreja, o que vão esperar um pouco para frente? As coisas estão feias. Então nós começamos a clamar por isso, e a tua oração segura, porque enquanto tiver um justo, Deus não destrói. Está certo? Então vale a tua oração pela humanidade, sim. Vale a oração do justo, porque tem muitos efeitos. Vale você dobrar o teu joelho, não só pedir pela tua família, mas por todos. Eu fico pedindo para os jovens da igreja, né? Ficam firmes, cuidado, isso é uma coisa do inimigo na nossa vida, e vamos repreendendo. É difícil, irmãos, eles são muito tentados, e nós temos que estar orando. Mas não vamos perder para o diabo, não. Em nome de Jesus não vamos perder. Não vamos. Porque o Senhor decretou que nós somos um povo vitorioso. E assim será. Né? Esse homem que não creu ficou mudo. Quer dizer, nós temos tantas coisas. E temos por causa da nossa incredulidade, Deus nos dá algumas advertências. Eu vou passar por 2 só. Tem umas 20 aqui, eu vou por 2, tá bom? A advertência é o seguinte, irmãos, que nós não devemos ficar em cima do muro. Ou nós somos ou nós não somos. Nós não podemos deixar de crer nas grandes coisas. O Senhor diz assim: você não pode negar aquilo que você tem ouvido e visto. Sabe? Não podemos negar as obras que Deus tem feito na nossa vida. Então, amados, vou pular aqui, que o tempo já foi, e vou pegar mais alguns versículos que você tem que crer, senão você vai perder alguma coisa. João 3, vamos lá para João. Coisa séria, hein? Você vai ver. João 3, isso é advertência para aquele que não crê. Você fala: tudo bem, eu creio ou não creio? Se eu não creio, também não mexo com isso, não me comprometa, eu fico na minha, Deus olha para mim, eu estou no meu cantinho. Isso não existe. Ou você é ou você não é. Ou você é a favor ou você é contra de Jesus. João 3, 36, olha só o que o Senhor fala aqui. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida,
mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha que coisa. Quem tem o Filho tem a vida, quem crê no Filho tem a vida, quem não crê não tem a vida. E só isso? Então não tem a vida, eu fico na minha. Não, a ira de Deus, o desgosto de Deus, as coisas contrárias a Deus estão sobre a tua vida. Deus não tem compromisso com você, porque nós somos gerados através de Jesus. Nos tornamos filhos, recebemos a adoção de filhos através de Jesus. E se você não crê nesse Jesus, Deus não tem compromisso com você. Sabe? Um pouquinho para frente, João 8, você está no 4, vamos no 8, umas 3 folhas para frente aí. João 8, 24, olha só o que diz aí. O Senhor vem dando aqui, Jesus vem falando, né, sobre a missão dos 12 aí, a missão dos servos e tal. No 23 diz assim: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Olha só que Jesus está falando, hein? Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Por quê, hein? Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quer dizer, aquele que não crê em Jesus, que Ele é o Filho de Deus e é o Salvador, você está morto, meu amigo. Espiritualmente morto. Sem vida eterna. Então você não pode falar assim, eu não vou na igreja, sabe, olha, eu não discuto religião. Já viu aquele papo? Eu não discuto religião. Fica na minha, eu respeito todas. Eu já falei aqui que quem respeita todas é porque não crê num. Porque se você crê em Jesus, não precisa de mais nada. E ele está dizendo, se você não crer, você está morto. Quando Jesus falou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, você está entendendo? Porque não criam. Então, irmãos, são advertências. Eu li 2 aqui para você, tem outras tantas. Mateus 16, 14, não precisa abrir não. E eles lhe lançou-lhes em rosto, porque não criam. Não é? Tem aquela passagem lá em Mateus 17, 17, só estou citando. Lembra que Jesus falou? Ó geração incrédula. Geração incrédula. Quer dizer, ele estava falando. Quer ver nas dúvidas? Abre Mateus 14. Vamos lá, passar por esse aqui. Passagem conhecida também, mas é interessante. Você vê o que faz o duvidar. Você vai, mas tem hora, pastor, que dá vontade de chutar o pau da barraca. Tem, você não viu que os homens chutaram aqui? Mas volta logo, não fica longe não. A palavra de Deus diz que nós vamos cair, mas o Senhor está pronto a nos levantar. E fala assim, se você está em pé, toma cuidado para que não caia. Mateus 14, versículo de número 31, é aquela passagem, não é? Aquela passagem, espera aí que eu estou no 13, 14 e 31, é aquela passagem em que Pedro andou sobre as águas. E no 31 ele diz, e logo Jesus estendendo a mão, porque ele disse para Pedro, vem, e Pedro foi. E enquanto Pedro creu, ele ficou sobre as águas. Mas depois ele diz assim, mas sentindo o vento forte, estou lendo 30, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então, 2 coisas, o vento forte você vai sentir, porque os problemas na sua vida virão. Nós vamos ter luta sempre. É uma ventania, irmãos. Uma ventania que eu vou te contar, viu? Né? Levanta uma poeira. Mas onde está o segredo? E quando ele teve medo. Aí ele começou a afundar. Você nunca tenha medo do inimigo, porque o Senhor garante que maior é o Senhor que está no teu coração do que ele. Quando você fica, todo camarada que tem medo, ou ele grita, ou ele chora, ou ele corre, ou ele se esconde, ou ele tapa o olho assim e tal, não é verdade? Ele tem sempre uma atitude que não resolve. Então o diabo põe em você? Medo. E você então fica inerte.
Mas quando você confia, e a palavra confiança na Bíblia é usadíssima, confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele vai fazer. A confiança, o crer nele. Aí você, resiste ao diabo, ele foge de você, mas você precisa primeiro se sujeitar a Deus. E aí você resiste ao diabo. Porque se você for resistir ao diabo com as vossas forças, você não consegue. Você precisa de Deus para isso. Por isso que ele diz toda hora, sou contigo, não temas, sou contigo. Eis que até no vale da sombra da morte sou contigo. Ele não nos larga um minuto. O Espírito Santo não nos larga um minuto. Um minuto. Lembra que eu preguei sobre a sombra? Lembra da sombra que eu preguei sobre a sombra? Quem se livra da sombra? Então você vai para lá, a sombra vai. Você para, a sombra para. Você corre, ela corre. Você vai para a esquerda, ela vai para a esquerda. Você vai para a direita, ela vai para a direita. Sombra do onipotente sobre a tua vida. Ela vai. Mas para que haja sombra, tem que ter uma condição. Qual é a condição? Luz. Você não tem sombra no escuro, nas trevas. Deus sabe, você está perdido lá. Mas se você vem para a luz, cria uma sombra que te acompanha. Surge uma sombra que não te larga. Todo o seu movimento ela acompanha. Vem para a luz, para a maravilhosa luz de Jesus. E você vai estar acompanhado, nunca mais vai ficar só. Correndo, parado, em tribulação, em hora de agonia, em hora de felicidade. Está lá, ela não sai. Mas precisa ter luz para fazer sombra. Sem luz, na treva não tem sombra. Nas trevas não tem sombra. Precisa de luz. Jesus na sua vida. Pedro afundava. E o Senhor no 31 diz assim para ele, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quer dizer, por que você não creu? Que interessante. Tem momentos que nós somos altos e baixos assim, e Jesus quer que você seja reto, Reto. São essas dúvidas que nós temos. Aí nós falamos de João Batista, só vou em mais uma aqui. Abra lá em Mateus, volta duas folhinhas para trás, Mateus 11. Nós falamos de João Batista, lembra que ele ia ser o maior, que ele ia levar as pessoas. Você fala assim, mas João Batista também vacilou, meu amigo. O único que nunca houve engano na sua boca é Jesus. Todo o resto precisou dele para ficar firme. Por isso que tudo é com ele, para ele, converge nele. O poder é dele. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, majestade foi dado a ele. Precisamos dele. João Batista, quer ver? 11, versículo 3. Eu vou ler desde o primeiro. Aconteceu, eu estou lendo o capítulo 11 de Mateus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos a dizer-lhes, és tu aquele que havia de vir, ou nós esperamos outro? Ele ouviu falar de Jesus e mandou perguntar, vai lá, pergunta para ele se é ele. Se é ele. Olha a dúvida. E esse que veio para ser o precursor, veio para anunciar. E chegou num momento e falou, será que é ele? Quantas vezes você fala, você está orando, Deus dá uma direção, você fala, será que é o diabo que está falando comigo? É Deus, É do Senhor isso? É do Senhor. Tem outro grande homem na palavra de Deus, eu vou só citar, Gideão. Quando ele se viu ali nos Medianitas, e ele também teve essa dúvida. Ele falou, Senhor, se és tu, me prova, me dá uma prova que é o Senhor que está fazendo isso. Lembra do novelo? Então, irmãos, quando você tem no seu coração a vontade de acertar, Deus não vai ficar bravo se você pergunta para Ele, Senhor, é o Senhor mesmo? Confirma aqui no meu coração. Pastor, quando é que você sabe quando é Deus falando ao seu coração? Tem algumas dicas. Isso é pessoal, mas algumas dicas só para você entender. Tudo que tem confusão, Deus não está no meio. Eu estou lá no meu serviço, às vezes a pessoa, eu não sei se é de Deus, eu sei, está uma confusão lá. Eu falei, não é. Porque Deus diz que Ele não é um Deus de confusão. Não. Como é que eu sei que Deus é que está me dando? Quando tudo, o impossível começa a acontecer.
Você precisa comprar isso, Deus te dá uma condição, a coisa vai mais barato, vem na medida do seu bolso, a pessoa oferece, a pessoa compra, as coisas vão andando, sabe? Você percebe que Deus vai pondo a mão e a coisa vai funcionando. Deus está no meio disso. Tem confusão, tem atrito, tem... cai fora, meu irmão. Deus não está lá, não. Quando Deus fala no teu coração, te traz uma paz, hein? Pode estar caindo 1000 do teu lado, 10.000 do outro, Deus te dá uma paz, e você fala, bom, é o Senhor fazendo. Né? Quando você fica aflito, você fica agoniado, você fica... Jesus falou, a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá, não. É a minha que eu dou para vocês. É a paz de Deus, de Jesus que funciona na nossa vida. Então você está no meio de uma tribulação miserável, mas a paz do Senhor está no teu coração. Você sabe que é Ele, né? É Ele. Quando Jesus chegou diante da tumba lá, do túmulo de Lázaro, olha que Marta, Maria, recebia ele em casa, tinha ele como um grande profeta, já tinha visto algumas grandes realizações do Senhor, tal. Né? Eles eram amigos, diz que Jesus era amigo de Lázaro, amigo da família, conheciam ele. Mas quando ele veio e parou dentro do túmulo que estava a pedra e Lázaro lá, ele falou assim, tira a pedra e tal. Marta chegou para ele e falou assim, Senhor, está cheirando mal já. Ela não creu que Deus podia fazer. Sabe? Às vezes tem uma confusão que você fala, isso aqui já fedeu, não é isso que nós usamos o termo? Desculpe o termo, mas é para vocês entenderem. Mas Deus muda a situação. Quando o Senhor chega, Ele muda. Quando o Senhor chega na tua vida, Ele mudou. Quando Ele chega no teu coração, Ele vem para mudar. Eu não entendo uma pessoa que aceita Cristo e não muda. Porque Ele veio para transformar. Ele veio para mudar radicalmente. Sabe? Ele veio para fazer o impossível. Ele veio para trazer sobre a tua vida aquilo que você necessita. Ora, quantas vezes nós devemos ver para crer? Não é isso? Tomé, lá em João 20, 25, também diz assim, se eu não puser a mão na ferida, se eu não ver com meus olhos e colocar a mão, eu não vou crer. O Senhor foi tão misericordioso que foi lá e falou, Tomé, olha aqui, ó. Será que o Senhor vai precisar descer e voltar e falar assim, meu filho, olha aqui os cravos aqui, morri por você. Será que vai precisar isso para nós? Não. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que você as espera. Você espera, você sabe que Deus prometeu e você espera com fé. Precisamos ver, não. Aliás, nós não vemos nada. Um palmo na frente do nosso nariz. Primeiro que quando você tem fé, o crer, você não vê com os olhos, mas você enxerga com o coração. Quando Deus fala com você, você não ouve aqui, você ouve aqui. É diferente. Então, irmãos, eu só estou falando no que a incredulidade atrapalha. Sei lá se a incredulidade está atrapalhando a tua vida muito, sabe? O último texto, que eu citei alguns, só vão para o último texto, quer dizer, penúltimo, porque tem um último que é fatal, mas esse que está em Atos 12, você vai ver como as coisas... Você fala, esses homens não tinham passado ainda, Jesus não tinha morrido, não tinha... Depois que Jesus morreu, aqui em Atos 12... que eles já tinham visto isso, alguns tinham falado que ele já tinha ressuscitado, não é? E eles estavam assim, não estavam crendo tanto que Jesus poderia fazer, a fé deles não tinha tanto efeito. Então, Atos 12, no versículo de número, deixa eu achar aqui, versículo de número 13, diz o seguinte, ó. É Atos 12, estou no 13. A partir do versículo 14. Atos 12, a partir do 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti, menina, né? Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo, né? Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e se espantaram.
que aconteceu aqui? Eles estavam orando para que Pedro fosse solto. Eles estavam orando para que acontecesse aquilo. Quer dizer, quando você ora, você crê na tua oração? Você precisa crer nela. Ou você ora, está orado, ou você, sabe? Quando eu oro num dia, eu volto na pessoa, no primeiro dia que eu a vejo, e falo assim, e aí? A Nélia voltou hoje, a primeira coisa que ela entrou foi nela. Eu falei assim, e aí, o que aconteceu? Porque eu creio na oração. Eu creio que Deus opera. Às vezes tem pastor que ora e vê a pessoa voltar e ele vai descer lá, não quero nem, tá, sabe como é que é? Sabe lá o que aconteceu? E eu vou lá na pessoa, meu amigo, falo assim, quero saber o que aconteceu. Eu quero saber, o que houve com você? Ah, não deu certo, vamos orar de novo. Vamos fazer de novo. Se precisar dar 7 voltas, nós vamos dar 7 voltas na muralha. Mas vamos orar. Você tem que crer na tua oração. Eles estavam orando para que Pedro fosse solto. Estão lá orando, bate na porta, a menina vai lá, ouve, porque eles ficavam escondidos de medo da represália. Ouve, é a voz do Pedro. Ela fica feliz com a... Pedro está aí na porta. Você está louca, menina? O homem está na prisão. Eles estavam orando para quê? Às vezes nós oramos por alguns que estão enfermos, aí, olha que Deus vai surpreender os médicos, hein? E é exatamente isso. Teve médico aqui para irmãos que falou assim, eu não sei o que está acontecendo, mas nós sabemos o que está acontecendo. Você orou, creu, e tem os efeitos. Não adianta você orar por orar. Fora os mentirosos que estão de plantão. Irmão, estou orando por você, nem lembra. Mas eu sei para que fala isso? Não fala nada. Orando o quê? Estou orando por você, irmão. Nunca lembrou da tua vida. Fica quieto. Vai pecar 2 vezes. Para quê? Não é isso? Eles estavam orando com uma finalidade. A finalidade bate na porta e eles não acreditam. Quantas vezes Deus nos dá e a gente não acredita? Sabe? Precisa ver para crer. E o último texto. Hebreus capítulo 3. Só para nós falarmos um pouquinho mais da incredulidade e terminar. Deixa eu ver se é esse mesmo. Hebreus 3. O escritor de Hebreus aqui está fazendo até um clamor aqui, dando uma instrução. 3:12. É isso? É isso. Deixa eu ver se é esse texto. Espera um pouquinho só, irmãos, por favor. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Eu estava lendo, acho que a Thompson, e ela diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração perverso e um coração de incredulidade. Mas é a mesma coisa, o infiel e o mau. Mas eu peguei o texto lá que diz que tinha a palavra incredulidade no texto, não é? Mas diz aqui: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Eu comecei a dizer a você aqui na pregação que a tribulação não tira você do caminho do Senhor, a luta, a enfermidade, todas as pelejas, você permanece. Mas uma coisa te afasta de Deus, e essa é a infidelidade, a incredulidade. Eu gostei mais da outra versão, que diz incredulidade. Isso afasta você de Deus. Será que você está esperando coisas grandes, mas nem tanto? Será que você tem orado, mas, sabe... Eles falaram lá, mas será que vai dar certo?
esse acho teu faz com que a coisa seja impedida. Sabe? A oração funciona com 3 partes: a fé de quem ora, a fé e o crer de quem recebe, e a terceira é de Deus, e essa ele faz. Pode ficar descansado. Então tem essas 2 partes que precisam funcionar. Eu preciso orar por você, ou quem for orar por você, qualquer um servo e serva for orar por você, você precisa crer. E aquele que está orando também precisa crer, que a oração tem muitos efeitos, e tem o seu poder diante de Deus, do justo. Está certo? Então, irmãos, hoje foi um passeio pela palavra, para você ver que uma coisa que prejudica você demais é a incredulidade. Às vezes você erra, mete o pé pelas mãos, às vezes o nosso sangue ferve, às vezes a gente quer esganar, às vezes a gente quer isso, às vezes a gente bate o pé. Tudo isso Deus, quando vê que é o teu sangue que ferveu, Ele releva em você. Ele perdoa, são pecados da nossa carne, sabe? Mas uma coisa que aborrece Deus e faz você se afastar dEle é quando você não crê que Ele pode até perdoar. Sabe? Até perdoar. Tem gente que não crê que Deus pode perdoar as coisas que Ele fez e carrega a culpa. Eu fiz isso com meu filho, estou assim, onde eu errei? Eu fiz isso com meu marido, não sei o quê. Eu fiz isso com a minha mãe e agora ela morreu e não sei do que eu vou fazer. Esse peso, essa é uma incredulidade tua de você orar e falar: Senhor, eu fiz isso, mas me arrependo em nome de Jesus. E Ele alivia. Vinde a mim, vós que estáis cansados e opressos. Eu gosto dessa versão também. Cansados e opressos. E eu vos... Hoje é dia de você aliviar o teu ombro aí. Hoje é dia de você crer no Senhor, que talvez você está esperando coisas impossíveis, mas você crê que Ele pode fazer coisas impossíveis. Que você crê que para Ele nada é impossível, que Ele pode tudo em todos. É isso que você precisa crer, quando você não pode ter essa dúvida no seu coração. Tá? Mas eu não sou, sabe aquele crente que chega: Senhor, eu não sou merecedor. É verdade, você não é mesmo. Senhor, eu tenho errado. Ele viu tudo. Senhor, para com esse negócio. Chega para ele e fala: Senhor, tenho errado sim. Estou pedindo perdão ao Senhor agora, Senhor. Me perdoa. Eu, antes de vir pregar aqui para vocês no meu quartinho, eu falo: Senhor, eu preciso do teu perdão agora para subir lá e falar da tua palavra. Eu preciso que o Senhor agora limpe meu coração, minhas mãos e purifica meu coração, porque eu preciso passar uma palavra para eles limpa. Senhor, eu tive vontade de esganar um hoje. Lógico, o cara te fecha no trânsito, você quer esganar ele, né? Ontem nós estávamos aqui, o Rogério passou por uma dessas ontem, né? Um bebu ali do boteco saiu e veio fazer xixi aqui dentro. Ele desviou dos carros e veio aqui. Sorte que eu não estava aqui. Senão, nossa, aí a gente... O Rogério falou: tive vontade. Eu falei: tá, pecamos junto então, irmão, porque eu também tive vontade de pegar ele. O nosso sangue ferve. Sabe? Ainda bem que estava o Celso, que é mais calmo, né? Mas o sangue ferve, e ele se perde em outras coisas. Cada um tem onde, e o diabo sabe onde ferve o teu sangue, e ele lasca fogo ali. Então, nós precisamos também crer que quando erramos, Deus é poderoso para nos perdoar. Você precisa crer nisso também. Você precisa crer que Ele é misericordioso ao ponto de te perdoar. E de falar: filho, daqui para frente é tudo novo. Daqui para frente eu não levo em conta o tempo da ignorância, ou o tempo que você caiu. Ele diz assim: quantas vezes cair o justo, eu o levantarei. Quer dizer, se Ele não quer que você continue, Ele não vai te levantar, mas Ele está aí para te levantar e fazer com que você continue na caminhada. Para de ficar choramingando, vamos levantar. Diz ao povo que parem de murmurar, parem de reclamar. Diz a esse povo que levante e marche. Está lá em Êxodo capítulo 15. Então, irmãos, vamos levantar e marchar. Sei lá o que você tem que enfrentar essa semana. A minha semana vai ser difícil, eu sei disso. Mas eu sei que Deus pode. Senão eu parava por aqui. Senão eu falava para minha, não vamos sair nem de casa essa semana, que essa semana não tem hora que você levanta de manhã, você está debaixo da coberta e fala assim: Senhor, se eu pudesse ficar aqui. Não é assim? Quantas vezes falamos isso? Mas Ele fala assim: descobre aí, filho, levanta, porque estou contigo. Combata o bom combate, percorra a carreira e guarda a fé, como Paulo fez. Então, irmãos, hoje é dia de você
guardar a fé. Hoje eu quero orar com você hoje para você ser forte. Hoje eu quero orar para você estar firmado na convicção, crendo que seja qual for o teu problema, Deus é maior do que ele e é bom e está aí para resolver. Que você creia na oração que é feita aqui para você. Eu não fico orando aqui pela enfermidade, contra ladrão, contra roubador, contra toda semana, porque é um ritual e eu tenho um livrinho que está escrito ali. Eu oro toda essa semana porque clamamos a um Deus que nos livra toda semana e que estamos aqui para isso, irmão. É isso que você tem que prestar atenção, é isso que você tem que crer na sua vida, é isso que você tem que não se abalar, né? Nem para a direita nem para a esquerda, né? E diminua você para que Deus cresça. Sempre acha que Ele é maior do que você, mas o maior está com você. Amém, irmãos? Então, se você quiser ficar de pé, eu quero orar para que Deus dê um espírito de fortaleza para você hoje. Eu não vou fazer apelo para você aceitar Jesus,